engraçado, é um processo, tá? Eu tenho acompanhado muito o que está acontecendo no México. O Uhum. México é um país que tem muitas semelhanças com o Brasil na estrutura política, na divisão de classes sociais, na dependência econômica, na influência que os Estados Unidos têm sobre a política interna dos países, a formação dos grandes veículos de comunicação, a propriedade dos grandes veículos de comunicação, a formação dos partidos políticos, a participação da Igreja Católica na formação moral e ética republicana do povo. Então, o analfabetismo, a desigualdade social, o machismo, o patriarcalismo. Hoje eu estou dando umas engasgadas aqui, bravo. Então, Como é? tem muitas semelhanças, assim, estruturalmente, com o que acontece num país como o México, com as coisas que acontecem aqui no Brasil. E lá eles conseguiram, num período não tão grande, incutir na maior parte da população uma série de conceitos, uma série de percepções sobre a realidade econômica, a realidade política, como operam as instituições, os interesses econômicos, os interesses políticos, e eles conseguiram migrar para uma posição que isso deu agora nas últimas eleições presidenciais mexicanas, um salto extraordinário. Eles elegeram 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado da corrente política do López Obrador, que fez a sua sucessora, a Cláudia Sheinbaum, que deu continuidade ao programa de governo, às propostas principais, e com um discurso muito interessante. Eles usaram lá a transmutação da palavra socialismo, virou humanismo, e não humanismo abstrato. Eles falam: nosso governo pratica o humanismo mexicano, que é uma espécie de socialismo, uma visão socialista que eles colocaram. E a sociedade foi incorporando isso de uma tal maneira que há uma participação política muito grande, se faz assembleias com multidões, a presidenta do México, como López Obrador, fazem lives diárias de 1, 2 horas, conversando com os jornalistas, respondendo questões, respondendo os ataques que sofrem nas redes sociais. Isso foi possível acontecer lá porque foi um processo de construção que tem que ter um começo. Aqui no Brasil, nós estamos passando um problema muito grande porque há um certo conformismo com o poder que o conservadorismo acabou tendo aqui no Brasil. Então, é muito comum a gente ver pessoas do campo progressista falar assim: o Lula não está fazendo isso porque o Centrão tem muito deputado, tem muito senador. O Lula não está fazendo isso porque tem essa situação aqui, tem essa situação. Olha, se você não enfrenta essas situações, se você não politiza o povo, se você não leva informação, se você não parte para o enfrentamento, o que se tem é o seguinte: é um crescimento dessas forças que a gente combate e o empoderamento. Porque, olha só, do jeito que as coisas estão, não adianta o Lula fazer um governo mais ou menos bom, ou um governo excelente para nossa percepção, se essa percepção não for uma percepção geral. Porque se essa percepção não for geral e não for avassaladora a favor do campo progressista, o presidente da República ele fica sem poder político para ajudar a eleger governadores, eleger senadores, deputados federais, enfim. E aí o que acontece? Você tem um presidente que volta a ser reeleito, mas com menos poder político ainda, menos poder de enfrentamento. Então, isso é muito preocupante. Há tempo de fazer alguma reversão? Mas tem que se fazer uma ocupação do espaço da disputa política, coisa que não está havendo hoje. O presidente da República é um presidente que é um presidente administrador, é um presidente que conciliador, um presidente que não se contrapõe a nenhuma dessas forças, a meios de comunicação, ao Centrão, a Faria Lima, é tudo assim: vamos conversar, não dá para dar cavalo de pau, não dá para dar solavanco, e o crescimento que dá para fazer é esse, o salário mínimo não dá para aumentar mais do que isso. Então, nós estamos assim meio que emparedados dentro dessa lógica, e emparedados dentro dessa lógica só tem uma coisa para acontecer: é piorar. Não tem como a gente piorar do ponto de vista político e econômico, porque nós permaneceremos sem esse tipo de
disputa do espaço político com o povo, que de repente vai poder comprar o telefone celular 24 vezes na Casa Bahia, vai poder comer um pouquinho melhor, comer um pouquinho uma carnezinha, uma linguicinha, vai poder tomar uma cervejinha, mas vai ficar alienado. Ele vai ser doutrinado pelo pastor da igreja dele, ele vai ser doutrinado pelas redes com maior penetração nas redes sociais, ele vai ser doutrinado pela novela, pelo Jornal Nacional, enfim, porque nós temos grandes possibilidades de fazer com que a sociedade se organize, se politize, mas isso não é feito. Só para pegar aqui um exemplo, nós temos o Bolsa Família, né? O beneficiário do Bolsa Família, ele recebe o cartão dele de Bolsa Família e pum, acabou. Enfim, aquilo, como ele não tem nenhum tipo de estímulo, uma organização, porque poderia-se ter núcleos de organização das pessoas que recebem Bolsa Família em cada localidade, se fazer um coletivo ali para discutir, para receber informação, enfim, para dar algum nível de politização para essas pessoas. Porque sem isso, o que acontece? O cara recebe o ticket dele, o benefício, dá 10% para o pastor, né? E tem essa também, né? E o pastor diz para ele o seguinte: olha, você está recebendo esse benefício é porque foi Deus que quis, tá? Claro. O Lula não entra nessa conta, não. É tudo a história de Deus com o cidadão ali. Então, o que acontece? Nós temos vários programas sociais onde não há nenhum tipo de articulação, nenhum tipo de movimentação que ajude a politizar e engajar essas pessoas. Os programas sociais têm um pé de meia, 4 milhões de estudantes beneficiários. E aí? Você joga o pé de meia para o cidadão, ele recebe, eu recebi meu pé de meia, mas qual o contexto disso? Qual o papel social desse aluno que está recebendo esse pé de meia? Por que nasceu esse programa? Por que ele está naquela condição? Qual é o propósito dele quando acabar o pé de meia, quando ele se formar? Então, a gente não tem uma amarração politizante, vamos dizer assim. Eu não digo para formar grupos fechados com o governo, não. Porque você pode ter esses ambientes todos com discussões democráticas, discussões ali que façam as pessoas entenderem por que é que essa situação existe, e ela existe por conta de uma desigualdade social, e essa desigualdade social existe por quê? Qual é o modelo econômico que está propiciando esse tipo de situação concreta? Então, nós temos, assim, possibilidades de ajudar que o povo brasileiro tenha uma maior capacidade de compreensão dos fenômenos econômicos e sociais do que as pessoas estão tendo hoje. Porque o que nós temos hoje são pessoas que têm uma empatia com o governante, seja para o campo da direita ou seja para o campo da esquerda, e com a capacidade crítica de compreender o papel desses governantes ou desses sujeitos ativos é muito diminuída. Você, de repente, faz uma crítica ao Lula, o cara fica com raiva de você, o cara já fica com ódio, porque ele não consegue sair da paixão, da identificação que ele tem com o líder, para fazer uma análise crítica, do tipo, olha, isso aqui não está certo, isso aqui podia ser melhor, isso aqui foi feito, mas podia ser muito melhor. Por que não está se fazendo tal coisa? Por que nomeou fulano para ocupar um cargo, ser ministro de tal área? Por que não cria uma situação assim? Enfim. Então, são situações que nós estamos deixando passar, e isso não é muito bom. Eu falo isso porque, quando a gente vê o que está acontecendo no México, né? Antes que alguém diga, mas lá é diferente, lá não tem centrão. Lá tinha centrão, tinha pior do que centrão. Lá, mas não tem igreja evangélica. Não, tinha igreja católica. A igreja católica atacou o Lopes Obrador antes, durante e depois do governo dele. Atacou a candidatura da Cláudia Sheinbaum com as fake news mais absurdas, porque ela é judia, né? Tem isso também. Então, o que aconteceu no México é um negócio para a gente analisar. Um país patriarcal, conservador, com problemas sociais grandes, eleger uma mulher ambientalista e judia. Olha, é uma coisa para estudar. O que aconteceu com esse povo aí? Porque para votar numa mulher assim, mais de 62% dos votos, o povo mexicano rompeu várias barreiras que tinham sido colocadas do ponto de vista da compreensão da realidade, né? Realidade política e econômica. Então, eu acho que são lições importantes para a gente trazer para cá e para a gente enfrentar as situações, né? A gente não pode acreditar que um país como o nosso
esteja fadado a ser um país legal daqui a 100 anos. Porque com esse crescimento que a gente tem, da forma como as desigualdades estão diminuindo, a velocidade das desigualdades diminuindo, nós vamos continuar a ver esses assaltos que a gente vê na televisão mais uns 30 anos. Essas cenas dantescas de pessoas furtando, roubando celular. Né? Hoje de manhã cedo eu fui na academia, até reclamei com o dono da academia lá, porque tem os monitores enquanto você está fazendo ginástica, lá, fazendo alguma coisa, e aí eles colocam lá uns 2 monitores com esporte, e depois eles colocam, e nos outros monitores eles colocam o telejornal de manhã cedo, aqui no Rio de Janeiro é o RJTV. Sim. E nos monitores é o seguinte, pô, assalto de fulano de tal em tal lugar. Aí os motoqueiros, você vê a cena dos motoqueiros cercando a vítima e levando o celular. Aí depois enterro do fulano em São Gonçalo, todo mundo com plaquinha, justiça, justiça, justiça. E essas cenas de violência, nós estamos fadados a ver essas cenas durante a nossa vida inteira. A gente resolve esse problema com polícia. O que está faltando no Brasil é a polícia, é matar bandido, é matar jovem, matar adolescente, ladrão. Então, tem coisas que se a gente não vai a fundo nas suas causas, nas grandes desigualdades sociais, a gente não resolve. E esse é o nosso papel. Olha, o governo está fazendo coisas legais? Está fazendo coisas legais. Está fazendo coisas importantes? Está fazendo coisas importantes. Está ajudando a diminuir uma série de mazelas no Brasil? Está ajudando a diminuir uma série de mazelas. Mas está resolvendo o problema? Não. Resolver o problema é outro departamento. Resolver o problema, a gente tem que enfrentar situações difíceis. Tem que usar a liderança que foi dada pelo povo e falar, olha, nós vamos enfrentar essa situação aqui, olha, eu quero que o povo esteja comigo. E vamos nessa. Porque senão, nós que somos formadores de opinião, nós que temos meios de sobrevivência, nós que temos possibilidades, enfim, a gente se conforma com o fato da nossa vida particular estar razoável e acha que o fato de nossa vida estar razoável, estar muito boa, estar feliz, que as desigualdades e o sofrimento dos outros devem ser suportados por mais uma década, 2, 3 décadas, né? E não pode ser assim, né? Por isso que eu estou aqui nas redes sociais, vocês estão nas redes sociais, a gente criou esses nossos espaços aí para ajudar as pessoas a se politizarem mais, compreenderem melhor esses fenômenos, né? E fazer as nossas críticas aos governos que a gente elege e ajudar a pontuar, porque senão, olha, quando eu olho para a Argentina, eu fico morrendo de pânico. Não tem como não. De ter uma direita aqui no Brasil que venha com uma virulência muito maior. O laboratório que eles estão fazendo na Argentina está claro para a gente. Eles têm força, tem uma repressão, tem os grandes veículos de comunicação, tem uma rede social de extrema-direita gigantesca lá também, e o povo acaba ficando ilhado, o povo fica refém. Se protestar, toma porrada, toma bomba e vai para a cadeia. Perseguidos com um rigor que, olha, muito eu não via nem aqui no Brasil, né? Nem com essas polícias sanguinolentas, a exemplo da de São Paulo, do Tarcísio, da Bahia também, que se diga, né? Mas lá a coisa tá cruel, né? Olha que eu